Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais um NFXcast. O tema de hoje, vou falar sobre os desafios de rede de segurança em nuvens OpenStack. Tá legal? Meu nome, para quem não me conhece, é Caio Oliveira. Eu sou um dos especialistas de NFX para a América Latina e fico baseado no Brasil, tá? Tendo aí as principais contas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tá? Junto comigo aqui nesse NFXcast está o Gustavo Santana, ele está me apoiando na perguntas e respostas. Então aí na plataforma Webex, no Q&A, existe uma aba Q&A. Então se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida durante a apresentação, tá? Podem fazer aí que ele está me apoiando para fazer as respostas dessa apresentação. Tá? No final da apresentação, se houver tempo, também a gente abre e eu respondo a possíveis questões que sobraram no final. Tá legal? Mas vamos ver, a ideia de hoje é fazer uma apresentação introdutória, explicando um pouco dos desafios de rede de segurança em nuvens OpenStack e como o NFX endereça isso. E eu vou também fazer uma demonstração para vocês enxergarem, entenderem como que o NFX se integra a qualquer distribuição OpenStack. Tá? Vamos lá. Antes de entrar exatamente quais são os desafios, eu gosto sempre de começar com uma história. Né? Então, eu vou começar um pouco falando sobre como a história da virtualização de redes, do NFX, está muito próxima, muito atrelada à história do OpenStack. Tá? Em 2003, para quem não conhece, essa aqui é a foto do Martin Casado, ele ingressou em Stanford, durante o seu mestrado e doutorado, ele desenvolveu aí os principais conceitos de virtualização de redes, né? Inclusive foi ele que foi um dos precursores do OpenFlow, né? E em 2007, quando ele sai de Stanford, ele cria uma startup chamada Nicira, né? A Nicira, ela teve papel fundamental tanto para o desenvolvimento das ideias, do que a gente, que o mercado entende como SDN, né? Mas a gente comenta muito aqui que ela trouxe principais benefícios quando a gente fala de virtualização de redes. Tá? Por outro lado, em 2010, aí a gente sabe o Hackspace e a NASA, eles desenvolvem os principais conceitos e criam o OpenStack, né? Que a ideia era criar uma plataforma para nuvens públicas ou privadas de forma automatizada e com APIs abertas. Tá? O que acontece? Em 2011, né, junta-se a Nicira o Bruce Davis. Bruce Davis, para quem não conhece, é considerado o pai do protocolo MPLS. Né? Ele, depois de cerca de 15 anos trabalhando na Cisco, ele entra na Nicira exatamente para dar mais, para trazer mais conceitos de rede. Pessoal, tem alguém que eu estou ouvindo na linha. Deixa eu colocar o mute aqui só um minutinho. Legal. Obrigado. Bom, com isso, em 2011, né, durante o release Diablo do OpenStack, o OpenStack ele vai sempre seguindo versões com A, B, C, D e nomes de cidades. Tá? Na versão Diablo, né, o projeto incipiente da parte de redes e segurança era chamado Quantum, e ele foi inteiramente criado pela Nicira. Tá? Em 2012, esse projeto muda de nome, né, mas ele utiliza como base o projeto Quantum, e a partir daí que outras empresas começam a contribuir para esse projeto da comunidade. Tá? É também em 2012 que a VMware adquire a empresa Nicira, né, então o Martin Casado e o Bruce Davis, que até hoje está como CTO na VMware, transformam o produto da Nicira no NFX. Tá? Além disso, a Nicira ela foi a responsável pelo desenvolvimento do Open vSwitch, que a gente vê que hoje no nuvens OpenStack é o que mais tem sido utilizado, né, para a questão de virtualização de redes e segurança. Tá? Em 2013, ingressa na VMware também o Gary Cotton. O Gary Cotton hoje ele é o maior contribuidor individual para o projeto Neutron.
e o terceiro maior contribuidor geral para todo o projeto OpenStack. Tá? Então, em 2013 até hoje, ele trabalha com a gente aqui na VMware. Né? Em 2016, a VMware adquire a PlanGrid, que também fazia muita contribuição, principalmente em termos de performance, melhorias de performance, em termos de redes de segurança pro OVS. Tá? Então, agora também o time e toda a propriedade intelectual da PlanGrid agora faz parte do NSX. E em 2016 também foi quando o OVS, o projeto OVS, foi para a Fundação Linux. Tá? Então aqui eu queria só para dar um contexto, um pouco de como a VMware vem contribuindo e continua contribuindo muito forte para o projeto OpenStack. Né? Falando especificamente do projeto Neutron, que dentro do OpenStack aqui trata toda a parte de redes de segurança, se vocês quiserem até olhar com mais detalhes, existe um site chamado Stackalytics, né, onde aqui eu selecionei todos os releases do projeto OpenStack e eu peguei o módulo do Neutron. E agora a gente consegue ver as contribuições dividido por todas as empresas. Então a gente olha aqui que a VMware é o principal contribuidor do projeto Neutron, com mais de 13 mil reviews, né? E como eu comentei, o Gary Cotton, que também hoje trabalha na VMware, é também o maior contribuidor individual do projeto Neutron. Legal? Bom, mas vamos lá, vamos pro tema principal dessa apresentação aqui, que é para falar dos desafios de redes de segurança que a gente tem hoje em nuvens OpenStack. Lógico, aí eu estou falando relacionados ao Neutron, né? O principal desafio, eu acho que não é novidade para ninguém, é exatamente a complexidade desse projeto, né? Se você olhar em 2016 e 2017, todo ano a Fundação OpenStack ela divulga uma pesquisa que ela faz com todos os usuários, todas as empresas que estão hoje trabalhando com OpenStack, né? E uma das perguntas que ela fez tanto em 2016 como em 2017 era quais áreas do OpenStack que precisariam de melhorias, né? Então, um dos pontos aqui em 2016 falou que o projeto Neutron precisa ser mais simples, ou seja, menos complicado de ser utilizado. Em 2017 também mesma coisa surgiu, né? Inclusive até um pouco mais drástico, falando que todo o projeto precisa ser totalmente rearquiteturado e simples, né? Para vocês terem ideia um pouco disso, né, eu vou mostrar aqui como funciona, né, como que seria a arquitetura do Neutron integrado com o Open vSwitch, que como eu comentei hoje, mais ou menos 70% das implementações de OpenStack utilizam o Open vSwitch. Tá? Isso aqui é a arquitetura apenas da camada 2, ou seja, de toda a camada de switching. Então a gente vê que existem diversos componentes, a arquitetura é bastante complexa, né? Para roteamento, não deixa de ser diferente. Eu tenho vários agentes, tenho que... Isso só olhando dentro da nuvem OpenStack, né? Sem considerar como que esse ambiente se comunicaria com o mundo exterior, né? Então, aqui eu estou falando das redes privadas que existem dentro do ambiente. Isso que eu não estou falando de detalhes relacionados à segurança, VPN, load balance, firewall as a service, né? Bom, relacionado à segurança, quais são os desafios principais que hoje as nuvens OpenStack possuem? Tá? Se a gente olhar desde 2013 até 2017, houve um crescimento muito grande das implementações que antes eram basicamente em ambientes de desenvolvimento, ambientes de laboratório, e passaram agora em 2017, a gente aí tem cerca de 70% das empresas que responderam àquela mesma pesquisa já utilizando o OpenStack em ambientes produtivos, né? Fora isso, né, um novo mercado está se abrindo e está com uma crescente muito grande, que é o mercado de NFV, né? Então, todas as empresas de telecomunicações estão considerando, já estão até utilizando, algumas delas, projetos relacionados a NFV, e a Fundação OpenStack ela está muito próxima da OpenNFV, tá? E é um mercado aí que é estimado para em 2019 para chegar em torno de 10 bilhões de dólares, tá? E eu acho que eu não preciso nem comentar com vocês a grande maioria dos cyberataques que tiveram recentemente, né? Então, WannaCry, NotPetya, todos esses, o que transformou hoje, né, a segurança nas empresas como um foco principal, né? A gente vê que, apesar do
do mercado de infraestrutura de TI, ele está o que a gente chama flat, ou seja, ele não tem um crescimento, ao percentual de despesas de compras relacionados ao mercado, a tecnologias de segurança, esse sim cresce a cada ano. Tá legal? Bom, qual que seria a solução, né, para eu realmente endereçar esses desafios? É o que a grande maioria das empresas que estão hoje buscando e utilizando o OpenStack estão fazendo. Elas têm por trás uma solução de virtualização de redes de segurança. E qual que é a ideia? Quais são os benefícios de uma solução de virtualização de redes de segurança? Primeiro, a simplicidade, né? A gente viu como que é a arquitetura do Open vSwitch, como é que é complexo. Imagina eu ter que fazer um troubleshooting, entender todos aqueles componentes. Então, quando você tem uma solução de uma virtualização de rede de segurança, a ideia é trazer uma simplificação desse ambiente, né? Outro ponto, a questão de escalabilidade, né? Antes eu estava falando muito de projetos em ambientes de desenvolvimento, em ambientes de laboratório. Agora, quando eu começo a crescer, né, eu preciso de mais escalabilidade, de ambientes de produção. Tem empresas muito grandes aí utilizando, né, soluções de virtualização de redes para fazer deployment de vários ambientes de clientes ou ambientes internos, né? Performance, estabilidade também muito importante. Né? Agora como a gente não está mais em ambientes simplesmente de testes, está em ambientes com workloads extremamente importantes, eu preciso ter um ambiente estável, eu preciso ter um ambiente bastante performático, né? Questão de suporte, acho que é isso super importante. Então, quando você traz uma solução de virtualização de redes, você tem todo o suporte da empresa que está dando esse suporte. No caso, a EDNX, a VMware tem uma equipe dedicada para dar todo o suporte, integrando com ambientes OpenStack, tá legal? E o principal é aquela coisa, a gente subir uma nuvem, né, que num ambiente que a gente chama de greenfield, onde eu não tenho nenhum workload, é relativamente simples, né? O complicado é quando esse ambiente começa a crescer, eu começo a ter muitas máquinas virtuais, muitas instâncias, né, como eu digo, no mundo OpenStack. E agora como é que eu faço operações? Como é que eu entendo aquela instância, qual rede que ela está, por que de repente não está funcionando a conectividade? Então é extremamente importante você ter esse tipo de ferramentas de operação para dentro da sua solução de virtualização de rede de segurança, né? Como é que funciona, então, a integração do NSX com qualquer distribuição de OpenStack, tá? O NSX, o principal componente, o cérebro do NSX, é chamado de NSX Manager, né? É ele que expõe todas as APIs de todas as funcionalidades que o NSX possui, né? Com isso, existe um plugin, tá? Esse plugin é free, totalmente, quem quiser baixar, quem quiser saber, no repositório GitHub da VMware, você tem esse plugin disponível, e ele, o que ele vai ser responsável? Ele vai ser responsável por traduzir as chamadas que eu fizer no Neutron, ou seja, chamadas, por exemplo, de criação de redes, roteamento, regras e grupos de segurança, ele vai traduzir para componentes do NSX, né? Qual que é o principal benefício disso, né? O NSX, eu não preciso fazer qualquer modificação no meu hardware físico, nos meus equipamentos físicos de rede, como meus switches, meus roteadores, meus balanceadores de carga. Ele age na camada, no nível do hypervisor, criando todos os componentes de forma virtual, tá legal? Então, isso é bastante interessante, exatamente se você quiser ter, inclusive, uma pluralidade de fornecedores de rede, de segurança para o seu ambiente físico, você não precisa se preocupar com isso quando você está utilizando o NSX, tá legal? Então, você agora, com o NSX integrado com o Neutron, você traz simplicidade, escalabilidade, toda a questão de performance, e estabilidade, suporte, logicamente, e ferramentas de operações de dia 2. Então, o NSX, a gente até cobriu nos últimos, nos NSX Casts, e até quem tiver mais interessado, a gente possui um blog, então é blogs.vmware.com/brasil/NSX. Quem tiver mais interesse,
A gente tem até vídeos específicos de como funciona, por exemplo, o TraceFlow, o Flow Monitoring, que são ferramentas bem interessantes para troubleshooting, né? Você pode também utilizar aqui quando o NX está integrado no seu ambiente do OpenStack. Legal? O que é interessante, como eu comentei, esse plugin está totalmente disponível, então qualquer distribuição de OpenStack pode utilizar o NX na camada de virtualização de redes e servidores. Tá legal? Bom, vou comentar um pouco aqui sobre o VMware Integrated OpenStack, né? Não é todo mundo que conhece, mas a VMware possui hoje uma distribuição de OpenStack, tá legal? Como é que é? A gente chama ela de VIO, né? A abreviação do VMware Integrated OpenStack. Então, assim, durante aqui a apresentação, sempre quando eu mencionar VIO, tá? Eu vou estar falando da nossa distribuição, né? Essa é uma distribuição OpenStack DevCore Compliant. Vou explicar o que é isso, né? Hoje a fundação OpenStack, né? Ela possui como se fosse um selo, um carimbo de qualidade, onde ele exige que as distribuições aí dos diversos fornecedores sigam alguns padrões e tenham pelo menos alguns dos principais, do que eles chamam de core projects, na sua distribuição, tá? A VMware, então, ela possui essa certificação. Então, o VMware Integrated OpenStack é uma distribuição OpenStack DevCore Compliant, tá? Além disso, a gente traz para a nossa distribuição algumas funcionalidades adicionais, algumas otimizações também. Tá legal? Eu vou comentar nos slides seguintes quais seriam essas principais funcionalidades e otimizações, né? E isso é exatamente a nossa solução VMware Integrated OpenStack, tá? O VMware Integrated OpenStack, ele hoje integra-se apenas a ambientes com Hypervisor vSphere, com o NX sendo utilizado como a plataforma de virtualização de redes de segurança, e o VMware vSAN ou qualquer outro parceiro que se integre ao vSphere para expor como data store, como dados, como repositório de dados reconhecidos pelo vSphere, tá? Então, hoje, o VMware Integrated OpenStack trabalha nesses três pilares, tá? Falando especificamente dos projetos que estão incluídos nessa distribuição, a gente tem aí os 7 principais projetos, então Keystone, Horizon, HIT, Cinder, Silometer, Nova, Neutron e Glance. Em termos da questão de funcionalidades avançadas, existe um componente chamado VIO Management Server. É ele que vai fazer todo o deploy de todos esses componentes de forma totalmente automatizada. É nele que eu também vou fazer configuração, instalação de patches. Uma coisa que é extremamente custosa hoje em qualquer distribuição de OpenStack é você fazer upgrade de uma versão, por exemplo, da versão Mitaka para a versão Newton, ou do Newton para Ocata e assim por diante. É esse componente que vai ajudar a você sempre ter a versão mais atual do VMware Integrated OpenStack sem ter que fazer um redeploy de todo o seu ambiente. Tá legal? Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Por favor, usem o Q&A, né? O Gustavo está aqui me apoiando, me ajudando. Então, se vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida em relação à minha apresentação, pode colocar lá que ele está me ajudando. Tá legal? Bom, então, com isso, você agora consegue ter as APIs do OpenStack, que é exatamente o que a gente vê o mercado buscando, uma plataforma que tenha APIs padrões, né? Ou seja, que qualquer ambiente pode consumir, com a infraestrutura que você confia, né? Eu acho que aqui eu não preciso nem falar, hoje acho que mais de 80% do mercado de virtualização de servidores roda em cima de plataforma vSphere. O NX também está tendo uma adoção muito grande no mercado. A gente está próximo dos 3.000 clientes no mundo todo. Inclusive, se a gente olhar a curva de adoção do crescimento do NX, ela é até maior que a curva do vSphere nos primeiros anos. Então, aí o NX de 2013 a 2016, comparado a quando o vSphere surgiu, tá legal? Então, e também benefícios de outras plataformas aí como
o vSAN da VMware, tá legal? Falando um pouco da evolução do VMware Integrated OpenStack, tá? Ele já tem um bom tempo aí no mercado, tá? Só para vocês terem ideia, em 2003, em 2016, no terceiro quarto, no terceiro quartil que a gente chama, a gente lançou o VIO 3.0, tá? Ele era baseado na versão Mitaka, né? Um benefício bem interessante que ele também tinha a possibilidade de você fazer o deploy dele totalmente em duas VMs, né? Então, às vezes, até para você começar a conhecer, começar a querer entender um pouco como é que ele funciona, existe o modo compacto, tá? E o interessante é que você consegue também fazer importações de VM, de máquinas virtuais do seu ambiente vSphere para esse ambiente OpenStack, né? Para você começar agora a ter a visibilidade dessas VMs e até fazer o gerenciamento dela através da sua plataforma OpenStack, tá? No final, aqui está até errado, no quarto quartil de 2016, surge o VMware Integrated OpenStack 3.1, né? Agora com suporte a plataforma NSX para vSphere e NSX-T, que também ela vê o mundo multi-hypervisor, e também o vSphere 6.5. Tá? O que é interessante é que no VIO 3.1 existe uma ferramenta de migração onde eu posso agora pegar esse modo compacto que às vezes eu peguei lá e estou vendo para fazer testes e transformar no modo completo, né, onde eu trago redundância, ele faz aí o deploy de 7 VMs. No modo compacto ele pega todos os serviços, então todos aqueles que eu comentei, Nova, Neutron, Cinder, Glance, coloca compacto nessas duas VMs. Agora nesse modo completo ele já cria um ambiente maior e divide esses componentes. Além disso, eu possuo também no VIO 3.1 integração com o VMware Identity Manager, né? Então, hoje eu não preciso ter um repositório de usuários totalmente separado para fazer o meu gerenciamento dos usuários no meu ambiente OpenStack, eu posso utilizar o mesmo que eu já tenho hoje no meu ambiente vSphere. E também, para toda a parte de correlação de logs, eu agora consigo ter integração com o VMware Log Insight, tá? Recentemente, agora em agosto de 2017, a gente lançou o VIO 4.0, tá? O VIO 4.0, ele está já utilizando a última versão, né, do OpenStack, que é a versão Okata. A gente traz também como uma grande novidade aí o suporte a Kubernetes. Então, dentro da distribuição do VIO, existe uma implementação de Kubernetes, extremamente simples de ser implementada, então vale a pena. Eu acho que até a gente depois vou conversar com o pessoal aqui para a gente fazer um webcast focado em Kubernetes e até mostrar um pouco disso. Possui também o VIO 4.0 uma integração com o vRealize Automation. A gente traz algumas novidades onde eu agora posso fazer o aumento, a diminuição do tamanho da memória, CPU das máquinas virtuais a quente. Serviços mais relacionados à rede, aí, então eu tenho o Firewall as a Service, eu agora também exponho a funcionalidade de load balance que já existia desde aí do VIO 1.0, mas ele antes não era exposto no Horizon, que é o dashboard do OpenStack, agora ele também está exposto, né, até não comentei aqui, e a gente também, por esse mercado de NFV, por muitas empresas de telecomunicações interessadas em OpenStack, pelo que eu comentei anteriormente, a gente traz funcionalidades especificamente relacionadas a NFV, tá? Bom, por que o VIO, né? Primeiro, a implementação é muito simples de ser feito, né? Eu até convido a todos aí, a gente tem bastante vídeos na internet, a gente também tem uma plataforma que é inclusive a mesma plataforma que eu vou estar fazendo a demo aqui, que é o Hands-on Labs. Então, para vocês fazerem o deploy dele extremamente simples, rápido, em 15 minutos aí vocês conseguem subir uma implementação completa de OpenStack, fora todo o gerenciamento e uso dessa solução, tá? Então, a ideia é a gente tirar um pouco da complexidade do projeto como um todo, né, e focar em como que eu implemento e como eu gerencio isso de forma simples e fácil, tá? É uma distribuição para ambientes produtivos, então até no final eu vou comentar algumas referências que a gente tem aqui desses ambientes, tá legal? Então hoje tem bastante empresas já utilizando o OpenStack, não apenas em ambientes
de teste ou desenvolvimento, mas sim ambientes produtivos, né? Possibilita aí dar uma escolha para os desenvolvedores, ou seja, a gente vê muitas empresas hoje que estão utilizando o conceito do Infrastructure as Code, ou seja, você codifica, você faz chamadas para você agora provisionar a sua infraestrutura para eu fazer o desenvolvimento das aplicações. Então, ao invés de eu ter que fazer, de repente, uma abertura de um chamado, uma requisição para a criação de um ambiente, para daí os desenvolvedores começarem a desenvolver a aplicação, não, eles agora, sob demanda, vão fazer essa solicitação dessa infraestrutura, né? Outro ponto é que a distribuição do VIO não exige nenhum, que a gente brinca de PhD em OpenStack, né? A gente viu que, pela complexidade do projeto, algumas empresas estavam contratando pessoas extremamente capacitadas e que se prepararam muito para OpenStack, tá? E, como eu comentei já, e não deixo de frisar que isso é muito importante, é simples você subir hoje uma implementação de OpenStack. A grande dificuldade é como você opera, né? Começa a trazer workloads, trazer instâncias para esse ambiente, como você faz operações de troubleshooting, identificar a utilização daquelas máquinas. Então, o VIO traz todos esses benefícios, né? Em relação a casos de uso, né? Então, o primeiro que eu comentei é exatamente uma plataforma de autosserviço extremamente programável para os desenvolvedores. É algo similar ao que os desenvolvedores hoje buscam quando eles estão criando os seus workloads numa AWS, né? uma Amazon Web Services. Outra coisa, a integração já completa com soluções de virtualização de redes com NSX, né? Eu acho que não preciso nem comentar qual é o projeto com maior complexidade e que hoje o pessoal mais, às vezes, tenta evitar dentro do OpenStack, né? Outra coisa, como eu falei, a grande inovação que a gente trouxe aí é uma distribuição de Kubernetes, né, para já nativo dentro do VMware Integrated OpenStack, né? E o quarto caso de uso que a gente tem visto muitas empresas de telecomunicação, principalmente buscando ambientes multi-tenant, com alta performance, com alta capacidade, né, de criação de rápidas instâncias para todos os ambientes que necessitam disso hoje num ambiente de NFV. Tá? Bom, então, como eu falei aqui, eu vou fazer agora, nessa parte final do NSXcast, uma demonstração. Tá? Eu vou fazer uma demonstração do VMware Integrated OpenStack já integrado ao VMware NSX. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco a cara do VMware Integrated OpenStack e o que acontece debaixo dos panos, né? Ou seja, no momento que eu crio uma rede dentro do OpenStack, o que acontece dentro do NSX e mostra exatamente o plugin que vai estar agindo aí, né? Ele que vai estar traduzindo as chamadas APIs do OpenStack para as chamadas REST API também do NSX. Para quem quiser depois e tiver mais interesse, tá? A gente tem a nossa plataforma, VMware Hands-on Labs, basta botar no Google aí, VMware Hands-on Labs é o primeiro link que aparece, basta se cadastrar lá, totalmente de graça. E o laboratório que eu recomendo, que eu vou estar utilizando, é o 1820. O que é legal desse laboratório? Já é a nova versão do VMware Integrated OpenStack, ou seja, já é a versão 4.0 que vai estar rodando nesse laboratório. Tá legal? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês. Caio, temos perguntas, tá? Caso você queira, antes de seguir. Ah, tá bom. Tem uma do André e o Mohamed queria fazer uma pergunta. Deixa eu ver as perguntas aqui, então. Não consegui ver nada até agora. Vou ver aqui se ele não está conseguindo ver a tela. Tá. Bom, uma das perguntas era que não estava conseguindo ver. Eu acho que é o Inês Mário da Silva. Né? Eu acho... Não sei. Fábio, vocês estão conseguindo ver? Está conseguindo ver minha tela? Eu estou vendo aqui a pergunta do André Vieira. Ele está perguntando qual o diferencial do OpenStack para o meu ambiente virtual atual do VMware, com vRealize. Seria automatização tipo DevOps? Ele está perguntando qual o ganho e por que OpenStack. Tá. É uma pergunta que vem bastante comum para a gente, né? Exatamente a diferença
do Virtualized Automation e o OpenStack. Eu diria que são soluções para ambientes diferentes, né? O que a gente vê até que o Gartner aponta muito hoje, que muitas empresas têm falado, é o modo 1 e o modo 2 de TI, né? O modo 1 é exatamente o que a gente está acostumado, máquinas virtuais tradicionais, com um sistema operacional, aplicação em cima desse ambiente. E a gente tem visto um modo novo de criação, né, de microserviços, microsistemas, containers, né, aonde que seria esse modo 2 de criação muito mais rápida dessas instâncias, né? Então, e quem normalmente faz essa criação desses microserviços, quem faz essa licitação, são exatamente os desenvolvedores, tá? Então, hoje, os desenvolvedores, nos dois ambientes, eles podem, tanto no Virtualized Automation quanto no OpenStack, fazer chamadas através de APIs para exatamente eu ter essa automatização, né? Algumas coisas que, por exemplo, eu não tenho num ambiente OpenStack que eu tenho no ambiente do Virtualized Automation. É mais um Lifecycle Manager. Se eu também quero fazer algo mais relacionado a compliance, por exemplo, eu tenho, para eu fazer por exemplo, uma implementação de uma aplicação nova no meu ambiente, se eu quiser ter aprovações nesse meio do caminho, então, por exemplo, um time vai fazer a aprovação das máquinas virtuais que vão ser criadas, outro time, de repente, vai fazer a aprovação das redes, de toda a parte de segurança que foi criada. Isso tudo, toda essa parte eu consigo fazer no Virtualized Automation. Já no OpenStack, já não é tão assim, né? Existe um nível muito menor do que a gente chama de governança, tá legal? Então, esses são alguns dos principais desafios, mas, inclusive, hoje a gente tem ambientes utilizando as duas plataformas, né? Como eu falei, inclusive, existe uma integração, né? Para eu agora ter o meu Virtualized Automation integrado o meu VMware Integrated OpenStack, por exemplo, ou qualquer outra solução de OpenStack. O VMware Integrated OpenStack, ele pode ser, por exemplo, um endpoint do Virtualized Automation. Tá legal? Qual que era a outra questão, Fábio? É a mesma, Caio. O Mohamed tinha a mesma dúvida que o André. Tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, então estou aqui, vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona a integração do VMware Integrated OpenStack com o NSX, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou logar no VMware Integrated OpenStack no Horizon. O Horizon é o dashboard, tá? Dashboard, não, algumas empresas utilizam ele, mas a grande maioria das empresas hoje, como eu falei, utilizam as APIs, né, para consumir diretamente todos os serviços do OpenStack. Tá? Aqui eu vou fazer mais pela questão da demo. Então, como eu comentei aqui, ó, na versão 4, né, desde a 3, a gente, se eu quiser, eu posso integrar com a Identity Manager. Nesse caso aqui eu não integrei, né? E eu vou fazer o login no meu ambiente. Eu criei, não vou logar com um administrador, eu criei como se fosse um tenant, como se fosse um usuário desse meu ambiente do VMware Integrated OpenStack. Tá? Então, aqui é o Horizon tradicional. Eu consigo ver as minhas instâncias, todos os meus recursos, quantos, por exemplo, instâncias eu posso criar, quantas vCPUs eu posso consumir, né? Isso tudo eu defino no nível de administrador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui na minha aba de Network, e se eu olhar aqui, eu não tenho nenhuma rede criada, tá? Aqui eu vou criar, o que eu tenho? Eu já tenho pré-provisionado duas VMs, tá? E eu vou fazer um teste básico, vou criar duas redes, colocar cada uma dessas VMs nessas redes, tá legal? E vou criar um roteador para dar, para possibilitar o roteamento entre essas duas redes, tá? Então, a única coisa que eu tenho aqui criado é a minha external network. Se eu quiser possibilitar que essas VMs ou as minhas instâncias falem com o mundo externo, tá? Se eu olhar aqui dentro do NSX, né, na minha aba de Logical Switches, né, eu tenho essas aqui que na verdade são de um outro projeto criado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou dar o Create Network, então eu vou chamar aqui de NSXcast Rede 1. Aqui eu vou definir qual que é a subnet, então rede 1
subnet. Qual que vai ser o endereçamento dessa rede? Então, aqui eu vou pôr um 72.16.10/24. E eu também posso definir aqui quais que seriam o meu DHCP pool. Então, eu vou pôr aqui 172.16.10.10 até 172.16.10.20, por exemplo. Tá? E vou fazer a criação dessa rede externa aqui. Então, nesse momento, o que está acontecendo por baixo dos panos? Eu fiz uma chamada, o Horizon fez uma chamada no projeto Neutron para a criação de uma rede lógica e o Neutron agora, através do plugin, vai estar falando diretamente com o NSX para criar um Logical Switch no NSX. Então, vamos lá no NSX para a gente ver esse Logical Switch. Então, eu vou vir aqui. Caramba, quando eu puder, tá? Que o Virtual Wire 18 está criado. Ô, Fábio, só vou pedir para você colocar no mute, por favor. Tá, não, quando você puder, tem mais uma pergunta aqui do André, eu acho que faz sentido com o que você está passando agora, tá? Ah, tá bom. O Gustavo está me ajudando aqui no Q&A, tá? Daí Tá bom. eu vou acabar a demo aqui, daí se tiver um tempinho no final eu respondo ao vivo. Tá legal? Então eu criei aqui essa primeira subnet, agora eu vou criar a segunda subnet. Então eu vou por aqui NSXcast, NSXcast rede 2 subnet, rede 2. Aí eu defino qual que vai ser essa subnet, NSXcast rede 2 subnet. Vou pôr agora um outro endereçamento, vou pôr um 72.16.20/24, tá legal? E a mesma coisa eu vou criar pool dos meus, que as minhas instâncias vão poder consumir. Vou criar e vai acontecer a mesma coisa, né? Como eu comentei. O Horizon está falando com o Neutron e o Neutron, através do plugin, né, está sendo traduzido essas chamadas em chamadas do NSX. Se eu olhar agora aqui no meu NSX, na minha aba de Logical Switch, eu tenho já o VirtualWare 17 e 18, né? Poxa, se eu quiser fazer o troubleshoot, né, como que eu posso saber? Né? Porque, ó, se eu olhar esse nome desse switch, é um UUID. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar esse final aqui, 44CA3, né? Se eu entrar, né, na rede 1, eu consigo ver os detalhes, né, de qual que é esse UUID. Então, aqui, na verdade, ó, é o 13C0, que é exatamente esse primeiro aqui, esse VirtualWare 18. O 4CA3 é exatamente a segunda rede que eu tenho criada, tá legal? Bom, legal. Criei as duas redes. Se eu olhar aqui na minha topologia de rede, eu consigo até ver já essas minhas redes criadas, tá? Então aqui no Horizon vai ser populado, então eu tenho aqui as duas redes criadas, a minha rede externa e as minhas duas instâncias, né? Como eu falei, as minhas duas máquinas virtuais que eu criei. Porém, não tenho nada conectado a elas. O que eu vou fazer? Primeira coisa agora, né? Eu vou pegar aquelas minhas instâncias e eu vou colocar elas em cada uma dessas redes, tá? Então, eu venho aqui na minha aba de Compute. Então, como eu comentei, eu tenho essas duas instâncias. Venho aqui, por exemplo, nessa primeira máquina virtual. Vou colocar uma interface dela na primeira rede que eu criei, que é exatamente, então, a NSXcast Rede 1. Dou attach interface. E agora, como eu criei aquele pool de DHCP, ele também vai automaticamente pegar esse pool, tá? Pegar, desculpa, um IP daquele pool e vai associar a exatamente aquela instância. Então, aqui que eu vejo, eu peguei o IP 172.16.10.13. Vou fazer a mesma coisa na segunda máquina virtual. Só que agora eu vou colocar na segunda rede, não na primeira rede. Então, NSXcast rede 2. Então, agora estou associando esse IP. Então, ele vai pegar agora o IP do pool 172.16.20. Aí ele vai pegar um IP aleatório dentro ali do 10 e do 20, do 172.16.20.10, 172.16.20.20. Vamos ver qual que é o IP que ele vai estar
associando, vai pegar e vai atrelar a interface que eu estou criando dessa minha máquina virtual. Então, aqui como a gente vê, ele pegou um 72.16.20.14. Legal. Venho aqui na minha topologia de rede, agora eu consigo ver, né, nessas duas redes que eu estou conectando, eu tenho agora essas instâncias conectadas em cada uma das redes. Legal, só que eu não tenho ainda roteamento entre elas, eu preciso criar exatamente um roteador. Então eu venho aqui na minha aba de routers, tá? E é onde eu vou fazer a criação de um roteador. Então eu ponho aqui Create Router, tá? O que ele vai fazer? Vou mostrar aqui antes para vocês. No NFX, na aba de NFX Edges, é onde vai ser criado, né, um roteador. Eu já tenho alguns outros roteadores já criados aqui, tá? Então eu vou lá, vou criar um NFX Cast, um roteador chamado NFX Cast. Eu seleciono qual que é a rede externa, ou seja, se eu vou querer depois definir se eu quero possibilitar que esse tenant, que esse ambiente tenha comunicação externa, tá? E o que é legal, dentro do NFX, para quem não conhece com mais detalhes, eu tenho possibilidades de roteamento distribuído, roteamento centralizado. Aqui eu consigo, inclusive, definir, por exemplo, se eu quero que dois tenants ou mais de um tenant eles tenham um roteador que a gente chama de shared. Então, às vezes, até para você oferecer isso como um serviço, para empresas que oferecem como serviço, isso aqui é bem interessante. Nesse caso aqui, eu vou pegar um roteador específico para esse meu ambiente, tá? E eu defino, inclusive, esse router size, nada mais é que o tamanho do NFX Edge no meu ambiente. Então, vou vir aqui, Create Router, e agora, mais uma vez, o que está acontecendo? Para ficar bem claro para vocês o que a gente faz. O Horizon está conversando com o Neutron, né? Então falou, Neutron, cria para mim aí um roteador. O Neutron, aí, através do plugin do NFX, isso vai ser traduzido em um roteador, um NFX Edge Services Gateway, né? Se eu olhar aqui no NFX, a gente pode até ver que ele está sendo criado. Então, eu vou dar um refresh aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, meu Edge 19, um NFX Cast, com uma identificação que ele coloca, e o status está busy, por isso que ele está criando todo esse roteador, por isso que ainda aqui no Horizon eu vejo que ele está pronto. Legal, está pronto aqui. Criei esse ambiente. O que eu vou fazer agora? Eu preciso colocar aquelas redes, né, neste roteador. Então, as duas redes para possibilitar o roteamento entre aquelas duas redes. Eu entro aqui no roteador NFXcast, clico em interfaces, eu vou adicionar uma interface para cada uma das redes, logicamente. Nada mais é do que eu estou criando o default gateway daquelas redes, ou seja, aonde as máquinas virtuais vão possibilitar essa comunicação externa. Então, venho aqui, seleciono primeiro a rede 1, tá? Se eu não seto nada no endereçamento IP, ele vai pegar o primeiro IP da subnet. Então, no caso aqui, vai ser um 72.16.10.1. Tá? Se eu quisesse ter um endereçamento diferente, simplesmente eu iria ali e colocaria o que eu quisesse. Tá? Então, eu coloco a primeira interface nesse roteador. Vou mostrar o que ele está fazendo aqui para vocês no NFX. Estou entrando dentro desse roteador, aqui na minha aba de interfaces. Ele está vindo e criando aqui, ó, tá vendo? Uma interface 172.16.10.1, uma interface interna. Vou fazer agora a mesma coisa para a segunda rede. Venho aqui, adiciono interface novamente. NFXcast rede 2, dou um submit. E agora, aquela coisa. Estou indo lá naquele roteador que está sendo criado e eu vou estar adicionando uma nova interface aqui. Vamos dar um refresh, ver se ele já fez. Ele já vai estar atualizando, né? Essa interface toda vai estar criando uma nova interface para esse meu ambiente. Aqui, então, ele adicionou uma interface com o nome internal 3, exatamente com o IP 172.16.21. Legal. Se a gente agora olhar a minha topologia de rede,
Eu agora já estou com uma topologia completa que eu permiti a comunicação, né, entre as duas instâncias. Então, a gente vai olhar aqui. Ele está populando a topologia. Eu enxergo que eu tenho uma máquina que é o ftest2 na rede 2, o teste 1 na rede 1, e eu tenho aquele meu roteador, exatamente chamado NSXcast, né? Aqui ele tem até um modo gráfico, que é bem interessante, que eu consigo enxergar aqui com mais detalhes. Então aqui, ó, tem o meu roteador, o NSXcast, as minhas duas redes e as máquinas virtuais conectadas nessas redes, e esse roteador também possibilita a comunicação externa. Legal, vamos ver se realmente está funcionando isso aí. Vamos então vou entrar em uma das instâncias e eu vou fazer um teste simples de ping para ver se elas estão se comunicando. Então, vou vir aqui, vou entrar na console dessa máquina. Legal, só para vocês conferirem qual que é o endereço dessa máquina. Então, é o 172.16.10.13. Eu vou ter que voltar lá porque eu esqueci qual que é o IP da outra máquina. 172.16.20.14. Então, vamos lá, vou entrar agora na 10.13 e vou pingar 20.14. Então, agora aqui, ó, 172.16.10.13 e eu vou dar um ping 172.16.20.14. Tá. Deixa eu ver o que aconteceu. Aqui essa ferramenta até exatamente o que eu mostrei para vocês, pessoal, uma das ferramentas que eu poderia utilizar para testar exatamente se eu estou com algum problema, né, nessa máquina. Eu poderia utilizar aqui o TraceFlow para testar e entender o que está acontecendo de problema nessa máquina. Mas vamos ver aqui. Estou achando que tem algum problema com a instância, porque se vocês olharem aqui, dessa minha máquina aqui, eu estou pingando o default gateway dela, que é um 172.16.10.1, e eu também estou pingando um 172.16.21, que é exatamente o roteador daquela outra rede. Mas a 172.16.20.14, ela não está pingando. Então eu estou com um problema na instância, tá legal? Mas aqui consigo ver que o problema não está na minha rede lógica que está criada. É exatamente o que eu fiz, né, para identificar. É exatamente eu entrei nesse roteador, onde as duas redes estão conectadas, então eu mostro aqui na interface, essas duas redes estão conectadas, tá?
e eu estou pingando essas duas interfaces. Então, o problema está provavelmente na conexão ou na própria máquina virtual. Tá legal, pessoal? Não, eu configurei o gateway, tá? Talvez, exatamente, possa ser alguma má configuração no gateway da máquina virtual. Tá legal, pessoal? Bom, mas a ideia aqui era mostrar um pouco o que acontece, né? Como é que funciona a comunicação do Neutron com o NSX através do plugin, né? Então, tudo que eu faço no Neutron agora é traduzido para chamadas do NSX através do NSX Manager, né? O NSX Manager é o ponto central das APIs, tá legal? E para finalizar um pouco esse ambiente, essa apresentação aqui, a gente até acho que vai ter um tempinho para abrir para perguntas, tá? Algumas referências hoje que a gente tem, né? Para quem esteve no nosso último V-Forum, a gente teve aí um dos nossos clientes, aí, um dos nossos parceiros, falando um pouco da implementação do VMware Integrated OpenStack do NSX. Fora isso, a gente possui várias outras empresas, como Nike, com ambientes muito grandes, F5, Rakuten, Amadeus, né? Amadeus, para quem conhece, é a empresa que todas as companhias aéreas, principalmente da Europa, utilizam no momento que você faz uma busca, uma pesquisa ou uma compra de uma passagem aérea. A Telstra, um grande service provider da Austrália, tá legal? A Lois, a GE, a Daimler, né? Então, são algumas referências que já estão utilizando o NSX junto com o VMware Integrated OpenStack. Tá legal, pessoal? Gostaria aí de agradecer todos pela presença, agradecer também aqui o Gustavo pelo apoio no Q&A, o Fábio aí pela organização, tá? Então, a ideia do NSXcast é a gente sempre trazer algo novo, ou até essa apresentação em si foi muito solicitada nos últimos NSXcasts e até muitas perguntas que a gente tem no nosso blog, tá? Então aí quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, quiser saber um pouquinho mais de detalhes, né? Até para testar esse ambiente, como eu comentei, utilizem o Hands-on Labs, tá? Então, meu e-mail está aí, oliveirac@vmware.com. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem contar com a gente, tá? Vou ver se tem aqui alguma pergunta que não foi respondida. Fábio, tem alguma pergunta aí que não foi respondida? Não, Caio, tudo certo, tá? Você já posicionou o pessoal aí, o Gustavo também já deu as respostas, tá? Tá legal, vou esperar mais 2 minutinhos aí, senão de qualquer jeito, pessoal, agradeço aí a todos que puderam participar, né? Espero que tenham gostado aí de mais um nosso NSXcast. Bom, tem uma pergunta aqui, pessoal, do Tom. Ele perguntou qual que é o maior desafio, na minha visão, de uma implementação do VIO, né? Como eu comentei, a ideia do VIO é exatamente trazer uma simplificação, tanto na parte da instalação, quanto também na parte do gerenciamento e nas operações de dia 2. Tá? Aquele componente que eu falei que é o Management Server, ele exatamente tem a função de simplificar todo o processo de instalação, que eu não sei se você, Tom, ou as pessoas que estão acompanhando nesses casos já tentaram fazer uma implementação do zero do OpenStack, é bastante complexo, você tem que implementar componente por componente. Então, com o Management Server, ele já faz o deploy automático de VMs com todos os serviços, né? Então, em cerca aí de 15
20 minutos, meia hora, você já sobe todo o ambiente pronto para o VIO. O que talvez você tenha que ver é mais a questão da sua infraestrutura virtual, ela está preparada para isso. Então, é mais ver os pré-requisitos de versões que você tem no seu ambiente do vSphere, né? Para a parte de infraestrutura física, a única necessidade para o NSX é a conectividade IP e um MTU um pouquinho maior que o normal, que é de 1.600, que é 1.600 bytes. Conversar sobre VIO sem NSX. Tá. Algo bem que acaba se tornando bastante complicado é quando você resolve fazer uma implementação do VIO sem NSX, né? Exatamente aí os desafios de rede que você teria que fazer, deixar todo o seu ambiente de redes pré-provisionado. Então, já deixar pré-provisionada todas as suas VLANs, colocar todas essas suas VLANs do trunk, e você não teria aí um ambiente sob demanda, você não estaria sabendo o que está sendo criado ou não. E para você fazer um troubleshooting disso seria bastante complicado, né? Por isso que assim, existe até a possibilidade de você fazer a implementação do VIO sem o NSX, mas normalmente não é o que a gente recomenda, inclusive não é o que a gente vê as empresas adotando, principalmente pela dificuldade que é você hoje trazer uma automatização para os seus ambientes de rede e segurança. Tá legal? O NSX ele traz todos esses componentes, né? Tanto a parte de redes lógicas, roteamento lógico, load balance sob demanda, serviços de segurança sob demanda, como security groups, sendo traduzidos como regras stateful do firewall distribuído do NSX. Se vocês conhecem um pouco das implementações de OpenStack tradicional, essas implementações de security groups normalmente são baseadas em regras stateless, ou seja, que não conhecem o estado daquela comunicação. Então, o NSX, junto com o VIO, trazem um benefício muito grande aí para quem quer implementar rapidamente, até nem tem o que eu comentei, um time ou pessoas dedicadas para poder operar esse ambiente. A ideia do VIO é expor para os desenvolvedores exatamente APIs que eles vão poder agora consumir essa infraestrutura como um código. Tá legal? Ótimo. Aqui uma pergunta se eu recomendo algum livro sobre o OpenStack e o NSX, tá? Acredito que ainda não existe nenhum sobre o VIO, que está mudando muito. Não, legal. Sobre o NSX, a gente já tem bastante livros, tá? Sobre operações, sobre microsegmentação. A gente ainda não tem especificamente um sobre automação, né? Até eu vou levar isso como até algo para a corporação, para a VMware, de repente para a gente criar um livro sobre a integração do NSX com o OpenStack, tá? Mas tem bastante material, né? Como eu comentei, o nosso blog, eu mesmo fiz acho que 3 ou 4 posts no nosso blog, mais uma vez, blogs.vmware.com/brasil/NSX, tá? Onde você tem lá vídeos curtos, assim, exatamente para você entender detalhes do NSX. Então, quero conhecer mais sobre microsegmentação, mais sobre automação, né? Tem tudo lá que pode ser bastante interessante. Tá legal? Mas vamos levar como recomendação aqui, de repente, se existe um livro específico. Ainda hoje não existe sobre integração do NSX com o OpenStack. Tá legal? Bom, pessoal, chegamos aqui no fim do nosso NSXcast. Queria agradecer aí bastante a presença de todos. Espero vocês aí no nosso próximo NSXcast. Muito obrigado.